Queridos amigos da nossa família Estratégia, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, e nós estamos nos 50 dicas para ministérios públicos. Falando em processo coletivo, a nossa conversa de hoje é sobre coisa julgada coletiva e o princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional. Bom, quando falamos sobre coisa julgada, nós importamos o conhecimento que temos a respeito do processo individual para nós chegarmos à conclusão de que ela é a qualidade atribuída a uma decisão jurisdicional após o esgotamento recursal ou o não exercício do direito de recorrer, que impede a rediscussão do dispositivo da decisão, gerando a sua imutabilidade. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, de forma muito clara, diz simploriamente que a coisa julgada é aquela decisão da qual não cabe mais recurso, seja porque toda a via recursal foi esgotada, seja porque não houve o direito ao recurso sendo exercido no caso concreto. Fundamentalmente, nós temos a seguinte situação. Sempre que, no processo individual, a sentença, a decisão do juiz, ela não resolve o mérito, teremos efeitos produzidos exclusivamente dentro daquele processo, efeitos endoprocessuais. A coisa julgada será exclusivamente formal. Por sua vez, quando uma decisão do juiz no processo individual enfrenta o mérito, essa decisão fará a coisa julgada formal e material. Portanto, teremos efeitos extraprocessuais que vão vincular tanto as partes como os demais órgãos do Poder Judiciário. Portanto, podemos concluir que a coisa julgada ela gera estabilidade à decisão, atribuindo segurança jurídica a uma decisão jurisdicional. E quando falamos a respeito de coisa julgada coletiva, nós precisamos entender que um legitimado ativo previsto no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, ou no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, vai substituir todo um grupo ou toda uma coletividade, de maneira que, nesses casos, no processo coletivo, a coisa julgada será secundum eventu litis e secundum eventum probationis. Bom, percebam que, e já nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses dois conceitos, mas percebam que no processo coletivo nós temos algumas particularidades em relação à coisa julgada que o distinguem em relação ao processo individual. E aqui no processo coletivo vige o chamado princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva, ou seja, a coisa julgada coletiva, ela serve para beneficiar individualmente o membro do grupo, caso a decisão coletiva lhe seja benéfica, mas em caso de improcedência dessa demanda, o particular poderá ajuizar uma ação de forma individual. Portanto, a coisa julgada coletiva só beneficia o particular. Se ela for julgada procedente, essa ação coletiva, nós teremos o transporte in utilibus, em favor do beneficiado individual. Se a decisão for julgada improcedente, via de regra, o interessado não estará vinculado a esses efeitos da improcedência. Nós poderemos perfeitamente demandar individualmente aquele mesmo objeto, certo? Bom, basicamente, a disciplina da coisa julgada coletiva está lá no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. De maneira que há uma distinção sobre a natureza da coisa julgada coletiva conforme sejam os interesses difusos, coletivos, stricto sensu, ou individuais homogêneos. No caso dos direitos difusos, a coisa julgada ela se opera erga omnes, portanto, ela se opera em face de todos. Agora, quando estivermos diante de um direito difuso, em que o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, nós não teremos essa eficácia, correto?
Nos direitos coletivos, por sua vez, a coisa julgada coletiva se dará com efeitos ultra partes. Cuidado, ultra partes não significa erga omnes contra todos. Agora, ultra partes significa não apenas aquele representante do grupo suportará os efeitos dessa coisa julgada, mas todo o grupo. Evidentemente, não toda a coletividade, mas todo o grupo, ou toda a classe, ou toda a categoria. Da mesma forma, caso seja julgado improcedente esse pedido nessa ação coletiva, em se tratando de direitos coletivos estrito sensu, essa improcedência por falta de provas impedirá esse efeito ultra partes. Por sua vez, em relação aos interesses individuais homogêneos, a procedência de uma ação coletiva também produzirá efeitos erga omnes. Muito bem. Nós ficamos com uma pendência, que era tratar da coisa julgada secundo evento litis e secundo evento probationis. Começamos falando, a partir de agora, sobre a coisa julgada secundo evento litis. Significa dizer que os efeitos da coisa julgada coletiva sobre os indivíduos dependerão do resultado dessa lide coletiva. O legitimado do artigo 5º da LACP ou do artigo 82 do CDC vai propor uma ação. E a incidência dos efeitos dessa ação em relação aos indivíduos vai depender do resultado dessa decisão na ação coletiva. Em se tratando de interesses difusos e coletivos estrito sensu, se na ação coletiva o juiz julgar procedente essa ação coletiva, os indivíduos serão beneficiados e, portanto, será possível fazer o transporte in utilibus dessa coisa julgada coletiva. Ou seja, será perfeitamente possível pegar ali cópia dessa decisão em uma ação coletiva e, individualmente, os interessados poderão proceder à liquidação e à execução daquele título executivo judicial coletivo. Agora, por sua vez, nos interesses difusos ou coletivos, se a sentença for julgada improcedente, qual será a repercussão disso em relação aos indivíduos? Nesse caso, a improcedência nos interesses difusos e coletivos não vai prejudicar os indivíduos, porque esses interessados poderão perfeitamente propor ações individuais. Agora, em relação aos interesses individuais homogêneos, nós teremos alguma diferença. Percebam, nos interesses individuais homogêneos, se a sentença for julgada procedente, os indivíduos serão beneficiados, tudo bem, nós teremos o transporte in utilibus dessa coisa julgada coletiva, mas em caso de improcedência da ação coletiva que verse sobre interesses individuais homogêneos, nós teremos a seguinte situação. Primeiro, se o interessado individual foi litisconsorte daquele legitimado coletivo, nessa ação coletiva que veiculou interesses individuais homogêneos, sendo ela julgada improcedente, esse indivíduo vai sofrer os efeitos da coisa julgada e, portanto, não poderá propor uma ação individual. Agora, se, por sua vez, o interessado não foi litisconsorte ativo em relação a essa ação coletiva em que o legitimado veiculou perante o juiz interesses individuais homogêneos, nesse caso ele não vai sofrer os efeitos da coisa julgada. Ele poderá perfeitamente propor uma ação individual. Ok? É essa a ideia aqui, portanto. Então, um resumo da nossa ideia da coisa julgada secundo um eventum probationis, como nós já podemos colecionar ali rapidamente, é de que se houver uma sentença de procedência, a coisa julgada vai ser material se estivermos diante de procedência em interesses difusos e coletivos, certo? No caso de improcedência com o julgamento de que as provas eram suficientes, a coisa julgada vai fazer ou terá força material
E nos direitos difusos, ela terá efeitos erga omnes e impedirá uma nova ação coletiva, porém, não impedirá ações individuais. Já nos direitos coletivos, a improcedência com a análise das provas permitirá que nós tenhamos um efeito erga omnes, que também impedirá uma nova propositura de ação coletiva, mas não impedirá novas ações individuais. Agora, por sua vez, se a improcedência aqui foi por insuficiência de provas, não haverá coisa julgada material. E tanto nos interesses difusos quanto nos interesses coletivos, um outro colegitimado do artigo 82 do CDC poderá propor uma nova ação coletiva, bastando que produza novas provas. E para finalizar a nossa conversa, eu quero tratar do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Basicamente, esse artigo diz que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, porém, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então, é como se, por exemplo, se for julgada procedente uma ação coletiva, ela será ou terá efeitos erga omnes, segundo o artigo 16, mas só produzirá efeitos dentro daquela comarca em que ela foi julgada. O Supremo Tribunal Federal analisou essa disposição normativa e a julgou inconstitucional no recurso extraordinário 1.101.937 de São Paulo, dizendo que, na verdade, a coisa julgada material ela tem autoridade em todo o território nacional porque a jurisdição é una. E houve uma confusão legislativa quanto aos critérios de fixação de competência e a natureza da coisa julgada, que são absolutamente distintos esses institutos. Portanto, o artigo 16 da LACP, segundo o Supremo Tribunal Federal, determina que, de fato, a coisa julgada na ação coletiva fará efeitos erga omnes, mas não estará limitada àquela competência territorial. Ela terá valor em todo o território nacional.